Como vencer os ataques do inimigo em uma batalha espiritual? Você sente que está lutando com todas as forças, mas continua perdendo? Já teve a sensação de estar sendo atacado sem saber exatamente de onde vem o golpe? Há batalhas que não se vencem com esforço físico, nem com argumentos humanos. São guerras invisíveis travadas no campo espiritual. Muitas pessoas estão sendo esmagadas por lutas que não entendem. Carregam um peso que não pertence a elas. Dormem cansadas, acordam exaustas, vivem em ciclos de fracasso, desânimo e culpa. E não percebem que estão no centro de uma batalha espiritual. A palavra de Deus nos alerta com clareza. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Efésios 6, 11-12. A guerra é real. O inimigo é invisível, mas estratégico. Ele não age com pressa. Ele observa, espera um momento de fraqueza e ataca justamente quando você pensa que está mais forte ou quando está emocionalmente vulnerável. Este vídeo não é uma palavra motivacional. É uma convocação, um chamado à guerra espiritual. Um alerta para você que tem sentido uma pressão que vai além do natural. Porque o que você está vivendo não é azar, não é coincidência, não é apenas cansaço. É um ataque espiritual coordenado para paralisar sua fé, destruir sua resistência e roubar sua autoridade. E a única maneira de vencer essa batalha é entender como ela funciona e como se posicionar com armas espirituais, com discernimento bíblico e com autoridade dada por Deus. Você vai descobrir ao longo deste conteúdo quais são as portas que o inimigo mais procura, como ele age no silêncio, de que forma ele manipula sentimentos, pessoas e pensamentos para minar sua fé. Vai aprender a reconhecer estratégias malignas escondidas em situações aparentemente inofensivas. E mais do que isso, vai entender como fechar as brechas, como reforçar seus muros espirituais, como blindar sua mente e suas emoções com a verdade da palavra, e como se posicionar com autoridade no nome de Jesus, o único capaz de nos fazer mais que vencedores. Cada capítulo vai te revelar um novo nível de guerra, mas também vai te mostrar o caminho da vitória, porque a guerra é real, mas a vitória também é. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus está te despertando, está te chamando para lutar, não mais como alguém perdido no meio do campo, mas como um soldado posicionado, consciente, cheio do Espírito e revestido da armadura de Deus. Hoje você vai entender que os ataques não são sinais de que você perdeu. São sinais de que você carrega algo que o inferno teme, e por isso é atacado. Mas o mesmo Deus que permitiu a luta vai te dar estratégias para vencê-la. Se prepare. Essa batalha já começou e você não está sozinho. Quando a alma fica exposta, o início dos ataques invisíveis. Toda batalha espiritual começa em um lugar, dentro da alma. Antes que o inimigo toque nas circunstâncias ao redor, ele tenta encontrar brechas no interior. A guerra não se inicia no mundo visível. Ela começa no invisível, no coração ferido, na mente cansada, no espírito distraído. É nesse território que Satanás lança seus primeiros dardos. E quando a alma está exposta, tudo o que vem depois se torna mais fácil para ele. É por isso que o apóstolo Pedro alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. O inimigo não pode devorar quem está coberto. Ele devora quem está vulnerável. E a vulnerabilidade espiritual não acontece da noite para o dia. Ela é construída aos poucos. Começa com o cansaço emocional que não é tratado, com a ferida antiga que nunca foi curada, com a culpa que não foi entregue na cruz, com a raiva que foi guardada ao invés de perdoada. Essas rachaduras emocionais, se ignoradas, se tornam portas abertas no mundo espiritual. E é por essas portas que os ataques começam a entrar. Elias, por exemplo, era um profeta poderoso, usado por Deus de forma extraordinária.
Mas em 1 Reis 19, depois de uma grande vitória, ele entrou em colapso. Pediu a morte. Fugiu. Se escondeu. Por quê? Porque sua alma estava esgotada. O ataque não veio primeiro de Jezabel. Ele começou dentro de Elias, no seu medo, na sua exaustão e na sua solidão. E o inimigo sabe que um coração fraco é mais fácil de ser vencido do que um exército inteiro. Por isso, a primeira estratégia dele é desgastar você por dentro, antes mesmo de tocá-lo por fora. O inimigo não tem pressa. Ele trabalha lentamente. Rouba sua alegria um dia de cada vez. Semeia dúvidas em pequenos pensamentos. Te convence de que Deus não te ouve mais. Faz você acreditar que não tem valor. E quando você percebe, já está sem forças para orar, sem ânimo para buscar, sem desejo de continuar. É nesse ponto que muitos se rendem, não porque perderam uma batalha exterior, mas porque perderam a guerra interior. Mas há um segredo espiritual poderoso. A alma que permanece em Cristo não pode ser dominada pelo inimigo. É por isso que Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é blindar a alma com a presença de Deus. É entregar a Ele cada ferida antes que ela se transforme em brecha. É confessar antes que se torne acusação. É liberar perdão antes que a amargura crie raízes. Quando você começa a cuidar da alma, você está se posicionando espiritualmente. Porque a guerra não começa no campo de batalha, ela começa na mente. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 10:4-5 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A mente precisa ser tratada como território sagrado. A alma precisa ser vigiada como cidade murada. Se você sente que está sendo atacado em áreas externas da sua vida, relacionamentos, finanças, saúde, talvez a raiz disso tudo esteja dentro de você. Examine a sua alma. Veja onde há rachaduras. Peça ao Espírito Santo para sondar seu coração e revelar onde você precisa de cura, porque quando a alma é restaurada, o inimigo perde acesso. Quando o interior é fortalecido, as flechas não têm mais onde entrar. Essa é a primeira chave para vencer qualquer batalha espiritual. Cuidar do território que o inimigo mais deseja conquistar, o seu interior. Porque quem vence por dentro se torna inatingível por fora. Como o inimigo age no silêncio. O maior erro de quem está em batalha espiritual é esperar que o inimigo se manifeste com estardalhaço. A maioria imagina que os ataques serão evidentes, com situações dramáticas, manifestações visíveis ou grandes tragédias. Mas o inimigo é astuto, e uma das suas armas mais perigosas é o silêncio. Ele se move discretamente, vai corroendo aos poucos, se disfarça de normalidade. Quando menos se percebe, o território já foi invadido. Por isso Paulo nos alerta, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. 2 Coríntios 2:11. O silêncio que o inimigo usa não é ausência de ação, é estratégia. Ele se oculta atrás de distrações. Tira você da vigilância, rouba sua percepção espiritual. Não impede que você vá à igreja, apenas rouba sua fome pela palavra. Não impede que você ore, apenas transforma sua oração em repetição vazia. Ele não precisa tirar tudo de você para vencer, só precisa tirar sua sensibilidade. Se ele consegue calar a sua atenção ao mundo espiritual, já está ganhando a guerra. Veja como o inimigo age no silêncio. Ele vai empurrando a sua alma para o cansaço, mas sem avisar. Te distrai com pequenas preocupações. Semeia ansiedade através de conversas aparentemente inofensivas. Faz você relativizar princípios espirituais, chamando pecado de fraqueza e brecha de liberdade. Tudo no silêncio, sem alarde, sem confronto, apenas semeando. Ele age como o ladrão que entra pela porta dos fundos. Quando você percebe, o altar foi desmontado e a presença de Deus já não é mais prioridade. Foi assim com Sansão. Durante muito tempo,
ele achava que ainda estava no controle. Brincava com os limites, flertava com o perigo. E em Juízes 16:20, após entregar seu segredo, a Bíblia diz: "E não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele." O inimigo não precisou de violência, só precisou de persistência. Esperou o momento certo, atacou sem barulho e venceu. Muitas pessoas hoje estão sendo derrotadas não por falta de fé, mas por falta de discernimento. O inimigo está operando silenciosamente em seus lares, nos relacionamentos, nos pensamentos. Ele está mudando o ambiente espiritual da casa, mas ninguém percebe. Está minando a atmosfera do coração, mas ninguém reage, porque ele se camufla, se apresenta como rotina, como cansaço normal, como distração justificável. E assim vai apagando lentamente a luz interior de quem um dia já foi cheio de fogo. Mas há uma forma de desmascarar as estratégias ocultas: vigilância. Jesus disse: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." Mateus 26:41. Vigiar é manter os olhos espirituais abertos. É perceber quando o ambiente muda. É sentir quando o Espírito Santo se entristece. É notar quando o coração começa a esfriar. É reagir à sutileza. O guerreiro espiritual não espera a bomba explodir. Ele detecta o movimento do inimigo antes que o ataque se consolide. Se você tem sentido uma frieza sem causa, uma distração constante, uma resistência para orar, um afastamento da palavra, saiba, o inimigo está operando no silêncio. Mas hoje, essa estratégia está sendo exposta. Deus está te despertando para perceber o que antes parecia imperceptível. E uma vez que você vê, pode reagir, pode se levantar, pode fechar a brecha. A guerra que começa no silêncio só é vencida com vigilância e posicionamento. O inimigo não se expõe, mas o Espírito Santo revela. E quando a luz de Deus ilumina as intenções das trevas, não há plano maligno que resista. Levante-se, enxergue, resista. Porque quem discerne o ataque silencioso impede a destruição que viria depois. A resistência começa na mente. O campo de batalha mais estratégico em qualquer guerra espiritual não é o céu, nem o inferno. É a mente. É lá que o inimigo instala seus quartéis, prepara suas setas e lança suas mentiras. Antes de tocar o corpo, ele ataca os pensamentos. Antes de tocar a casa, ele planta dúvidas. Antes de causar destruição, ele semeia confusão. E é por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, 4, 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fortalezas mentais são pensamentos repetitivos que se estabelecem como verdade. Muitas vezes não são verdade, mas foram repetidos tantas vezes que viraram alicerce dentro de você. Coisas como: Deus não está me ouvindo, eu nunca vou vencer esse pecado, não sou digno, minha vida nunca vai mudar. Essas frases podem parecer normais, mas são sentenças de prisão. São trincheiras que o inimigo constrói dentro de você com o seu próprio material. Ele usa sua dor, suas experiências, suas frustrações. E quando percebe que você aceitou aquilo como verdade, ele já dominou a mente. Essa é a razão pela qual tanta gente está orando, mas sem força, lendo a Bíblia, mas sem fé, indo à igreja, mas sem transformação, porque estão lutando uma guerra espiritual com fortalezas mentais intactas. Pensamentos que contradizem a palavra ainda estão firmes, e enquanto a mente não for renovada, a vida não será restaurada. Romanos 12:2 nos dá a chave: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a mente que determina o rumo da batalha. O diabo sabe que não pode roubar a salvação de um filho de Deus selado pelo Espírito, mas ele tenta roubar a consciência dessa salvação. Ele tenta obscurecer a mente, torná-la instável, insegura, indecisa. Por isso, uma mente ocupada com medo, rejeição, comparação ou religiosidade tóxica é uma mente vulnerável. O inimigo não precisa que você caia de uma vez.
Ele só precisa que você pare de pensar como um vencedor. E o resto desmorona aos poucos. Mas existe resistência. Existe armamento espiritual para combater essa invasão. Efésios 6,17 diz: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete protege a mente. É a certeza de que, apesar do que você sente, você é salvo, amado, chamado. A espada é a palavra. Ela corta as mentiras. Ela separa alma e espírito. Ela confronta os pensamentos errados e impõe a verdade do céu sobre a lógica da dor. Reprogramar a mente é um processo. Envolve identificar o pensamento errado, confrontá-lo com a verdade bíblica e reafirmar essa verdade em voz alta. Envolve declarar a palavra mesmo quando você não sente. Envolve escolher crer antes de ver. Envolve tomar posse da identidade espiritual em Cristo e rejeitar o lixo que o inimigo tenta jogar sobre você todos os dias. Quem vence na mente, vence no campo espiritual. Porque o inimigo sabe que, quando você se posiciona na verdade da palavra, ele perde força. Não porque você virou alguém sem lutas, mas porque você se tornou alguém que sabe guerrear, que discerne, que silencia a mentira com a verdade, que responde ao ataque com a espada, que cobre a mente com o capacete. E assim, cada pensamento que antes era uma prisão se torna agora um altar, um lugar onde Deus reina e o inimigo não entra mais. Quando a fraqueza se torna a porta de entrada. Nenhum exército invade por onde os muros estão altos. Eles procuram rachaduras, brechas, pedaços da muralha que foram esquecidos, descuidados ou danificados pelo tempo. Assim também acontece na guerra espiritual. O inimigo não entra pela força, ele entra pela fraqueza. Por isso a palavra de Deus nos exorta tantas vezes sobre vigilância. Jesus não nos mandou apenas orar, mas vigiar e orar. Porque há momentos em que a fraqueza da alma se transforma em uma grande porta escancarada para a ação das trevas. O próprio Jesus, ao ensinar os discípulos, afirmou em Mateus 26:41: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava revelando um princípio poderoso. A carne sempre será fraca, mas não precisa ser dominada. O espírito fortalecido pode governar. O problema é quando a fraqueza é ignorada, negada ou espiritualizada demais. Deus não nos chamou para fingir força. Ele nos chamou para reconhecer a fraqueza e entregar a Ele, antes que o inimigo a use como acesso. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele dizia estar pronto para morrer por Jesus, mas na hora da pressão, negou o Mestre 3 vezes. A fraqueza dele não era o medo da morte, era o orgulho espiritual, era a autoconfiança, e esse ponto cego foi explorado na hora certa. Mas Deus, em sua misericórdia, restaurou Pedro, porque ele reconheceu sua fragilidade e chorou amargamente. A fraqueza não é o problema. O problema é não entregá-la ao Senhor. Existem fraquezas emocionais, morais e espirituais. Algumas estão escondidas desde a infância. Outras surgem após grandes decepções. Outras são reacendidas por traumas não resolvidos. E o inimigo conhece esse mapa de fragilidades. Ele sabe quando pressionar. Ele observa quando você está cansado demais para resistir, quando a dor ainda é recente, quando a alma está carente. E se você não identifica essas áreas com clareza, ele identifica por você e ataca exatamente ali. É por isso que Efésios 4:27 diz: Não deis lugar ao diabo. Não é que ele tenha poder para invadir sem permissão. É que ele vive à espreita por lugares que não foram entregues completamente ao Senhor. O ressentimento não tratado, o orgulho não confessado, a mágoa nutrida em silêncio, a tentação alimentada em pensamento, tudo isso se torna brecha. E o inimigo é um excelente administrador de brechas. Ele planta uma ideia, depois uma situação, por fim, a queda. Mas há uma verdade libertadora. Aquilo que é trazido à luz perde o poder das trevas. Quando você reconhece onde está fraco e entrega isso a Deus, a fraqueza se transforma em dependência,
E onde há dependência de Deus, há cobertura espiritual. Paulo entendeu isso profundamente. Em 2 Coríntios 12:10 ele declara: porque quando estou fraco, então é que sou forte. A força dele não estava em evitar a fraqueza, mas em reconhecer e render sua vida totalmente a Cristo. Não há vergonha em admitir que precisa de ajuda, que há áreas da vida que ainda não foram vencidas, que há dores que ainda doem, que há lembranças que ainda machucam. A vergonha está em esconder e deixar o inimigo explorar aquilo que Deus poderia curar. A verdadeira guerra espiritual não é vencida apenas com gritos e autoridade. É vencida com rendição e verdade. Se você quer blindar sua vida contra os ataques do inimigo, comece olhando para dentro. Pergunte-se: qual é a minha fraqueza que ainda não foi levada à cruz? Traga à luz. Ore com sinceridade. Peça ajuda se for preciso. Porque o inimigo pode até conhecer suas fragilidades, mas se elas forem entregues a Cristo, não servirão mais como armas contra você. A fraqueza, nas mãos de Deus, se transforma em território de milagres, a armadilha do acostumamento espiritual. Um dos perigos mais sutis na vida espiritual não é o pecado escancarado, nem o ataque direto. É o acostumar-se. Acostumar-se com a presença de Deus, com a oração, com os cultos, com a palavra. O costume mata o impacto. O que um dia nos quebrantava, agora apenas nos emociona. O que um dia nos confrontava, agora apenas nos entretém. A rotina pode se transformar em anestesia espiritual, e o inimigo sabe exatamente como explorar essa dormência. Em Juízes 16, vemos que Sansão sacudiu-se como das outras vezes, mas já não havia mais força, pois o Espírito do Senhor já se havia retirado. Ele estava acostumado com a unção, com os livramentos, com a força que vinha do alto, mas ignorou que, em algum momento, aquilo que foi desprezado poderia se perder. O mesmo acontece com muitos hoje. Oram com as mesmas palavras, cantam as mesmas músicas, frequentam os mesmos bancos, mas o coração já não queima. A batalha espiritual já não é percebida. E o inimigo se move sorrateiro porque o sentinela dormiu. O problema do costume é que ele embota a sensibilidade. O que um dia foi revelação, hoje é repetição. O que um dia era clamor, hoje virou rotina. E nessa rotina, o discernimento espiritual se apaga. O que Deus está falando passa despercebido. O mover do espírito é confundido com emoção. E aos poucos, a alma entra em um estado de neutralidade espiritual. Não está fria, mas também não está quente. É a mornidão que Jesus denunciou à igreja de Laodiceia em Apocalipse 3, 15, 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Essa mornidão é a armadilha perfeita. Porque quem está frio sabe que precisa de fogo. Mas quem está morno acha que está bem. Continua indo à igreja, servindo, até pregando, mas o coração já não se abala. E o maior sinal de perigo não é quando você chora menos, mas quando já não sente nada, quando a mensagem não confronta, quando a oração não passa do teto, quando o louvor vira trilha sonora, quando a palavra é ouvida, mas não vivida. Esse é o terreno fértil para que o inimigo invada. Mas há esperança. Deus não desiste de quem ainda ouve sua voz, mesmo que de longe. A rotina não precisa ser a sentença. O Espírito Santo ainda sussurra nos detalhes. Ele ainda desperta corações com saudade do fogo, com desejo pelo novo. Ele ainda levanta aqueles que, mesmo acostumados, desejam romper a anestesia e viver novamente em fervor. Romanos 12:11 nos exorta: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O fogo pode ser reacendido. Reacender o fogo espiritual exige decisão. É preciso romper com a comodidade, trocar o automático pela busca intencional, voltar a orar com lágrimas, a jejuar com propósito, a ler a palavra com fome, não por obrigação, a entrar na presença não como rotina, mas como encontro. É nesse lugar que o discernimento volta, que o espírito se ativa, que o inimigo perde força,
porque o coração volta a queimar, e um coração inflamado por Deus é impossível de ser adormecido. Talvez você esteja percebendo que caiu nessa armadilha do costume, que está fazendo tudo certo, mas sem impacto, que vive espiritualmente, mas no piloto automático. Deus está te chamando hoje para sair dessa neutralidade, para despertar, para vigiar, porque o inimigo quer te manter entorpecido enquanto planta destruição, mas o Espírito Santo quer te incendiar novamente. E onde há fogo de Deus, o inimigo não permanece. A importância da autoridade espiritual na guerra. Numa guerra, nem sempre vence quem grita mais alto. Vence quem tem autoridade. No campo espiritual, autoridade não vem com o volume da voz, mas com o nível de submissão a Deus. Muitos tentam enfrentar o inimigo com conhecimento, com religiosidade ou com experiências passadas, mas o reino das trevas só se dobra diante de quem carrega, de fato, a marca da autoridade espiritual. Não basta conhecer a Bíblia. É preciso estar debaixo da palavra e viver em obediência. Atos 19 nos mostra um episódio intrigante. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram expulsar demônios, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." Mas o espírito maligno respondeu: "Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" E então os atacou com violência. O que faltava àqueles homens? Autoridade. Tentaram usar um nome que não carregavam. Citaram um poder ao qual não estavam submetidos. E o mundo espiritual sabe distinguir. A autoridade espiritual não se improvisa. Ela é fruto de rendição, de vida no altar, de caminhada com Deus. Tiago 4,7 revela a base desse princípio. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A resistência só é eficaz depois da sujeição. Muitos tentam resistir ao diabo, mas sem estarem sujeitos a Deus. E isso abre margem para derrotas invisíveis, enfraquecimento da fé e frustrações espirituais. Há uma diferença entre ter conhecimento bíblico e ter autoridade espiritual. Um pode impressionar os homens, o outro transforma atmosferas. A autoridade se manifesta quando você ora e os céus respondem. Quando você intercede e o ambiente muda. Quando você enfrenta o ataque e permanece inabalável. Porque não está falando por si, mas como embaixador do reino. Não está agindo com base em emoções, mas sob a cobertura do Senhor dos Exércitos. Autoridade espiritual não é arrogância, é o oposto. É humildade em obediência, é depender totalmente de Deus e saber que sem Ele nada pode ser feito. Jesus, em Mateus 8, elogiou a fé de um centurião romano que compreendia isso. Ele disse: "Porque também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens." E reconheceu em Jesus o poder de dar uma ordem à distância. O resultado? Milagre imediato. Porque fé e autoridade caminham juntas. Se você deseja vencer batalhas espirituais, precisa estar posicionado espiritualmente. Isso significa andar em santidade, tratar brechas, perdoar ofensas, alinhar intenções, viver uma vida que sustenta o que a boca declara. A autoridade não está apenas no que se fala, mas no que se vive. A coerência entre vida e palavra é uma das maiores armas contra as trevas. Porque onde há verdade, a mentira perde poder. Onde há luz, as trevas recuam. A autoridade também é fortalecida pela comunhão com outros guerreiros. Estar conectado com sua igreja local, debaixo de liderança espiritual saudável, é proteção, é cobertura, é aliança. Muitos perdem força porque se isolam. E um soldado isolado é alvo fácil. O inimigo teme um exército unido, mas investe contra soldados solitários. Por isso, quem deseja autoridade espiritual precisa aprender também a andar em corpo, em aliança e em unidade. A pergunta é: sua vida sustenta o que sua boca declara? Você está resistindo ao inimigo sem estar rendido a Deus? Está tentando lutar por conta própria, sem cobertura, sem aliança, sem obediência? Deus quer levantar em você um guerreiro de autoridade. Mas essa autoridade começa quando você se rende,
quando reconhece que não é sobre sua força, mas sobre a presença que você carrega. Quando você se alinha com o céu, o inferno reconhece seu nome. O papel da mente na batalha espiritual. A verdadeira batalha espiritual não começa no mundo exterior, mas dentro da mente. O campo de guerra do inimigo é o pensamento. Ele sabe que, se conseguir dominar sua mente, poderá paralisar sua fé, distorcer a sua identidade em Cristo e neutralizar o seu propósito. Por isso, um dos ataques mais sutis, porém devastadores, acontece nos pensamentos silenciosos que ninguém vê, mas que você alimenta diariamente. Não é à toa que Paulo nos alertou em 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fortalezas espirituais não são muralhas físicas, mas construções mentais. São pensamentos repetidos, mentiras interiorizadas, crenças distorcidas que criam prisões invisíveis. Você pode estar frequentando a igreja, lendo a Bíblia e orando, mas se sua mente estiver contaminada por mentiras do inimigo, você viverá em constante instabilidade espiritual. O diabo não precisa tirar sua fé. Ele só precisa plantar dúvidas suficientes para que você não a use. E ele faz isso por meio de pensamentos como: você não é bom o suficiente. Você sempre falha. Deus se esqueceu de você. Você não vai sair dessa situação. Você é um fardo para os outros. Esses pensamentos parecem comuns, mas carregam veneno espiritual. São dardos inflamados mencionados em Efésios 6,16. E se não forem combatidos com a verdade, se transformam em narrativas internas que controlam seu comportamento, suas emoções e até suas decisões. É por isso que a palavra de Deus precisa ser mais do que lida. Ela precisa ser internalizada. Precisa se tornar o filtro que julga os pensamentos e separa o que vem de Deus do que é a armadilha do inimigo. Filipenses 4:8 nos orienta. Tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso não é apenas um conselho bonito, é um escudo, uma estratégia de guerra. Quem controla o que pensa, protege sua fé. A mente é o centro de comando da vida espiritual. É por isso que Romanos 12:2 nos chama à renovação da mente como forma de transformação. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não há mudança espiritual sem mudança mental. Você não pode vencer um inimigo externo enquanto alimenta dentro de si o discurso dele. O que você permite permanecer na sua mente molda a sua realidade espiritual. Renovar a mente exige disciplina, exige jejum de conteúdos tóxicos, separação de vozes que alimentam a dúvida e exposição intencional à verdade da palavra. Não basta apenas rejeitar o pensamento errado, é preciso substituir por um pensamento alinhado à identidade em Cristo. Por isso, quando o inimigo disser que você é um fracasso, declare: em Cristo sou mais que vencedor. Romanos 8:37. Quando ele tentar alimentar medo, declare: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. 2 Timóteo 1:7. A maior arma contra os ataques mentais é a palavra viva e ativa em seu interior. Não apenas decorada, mas revelada, não apenas falada, mas vivida. E quanto mais você mergulha nela, mais discernimento ganha. Mais rapidamente, reconhece os padrões mentais que não vêm de Deus. Mais autoridade você terá para calar as vozes mentirosas e alinhar seus pensamentos com o céu. Porque onde a mente é livre, o coração floresce. E onde há liberdade interior, não há brecha para o inimigo habitar. Se você quer vencer a guerra espiritual, comece dominando seus pensamentos. Comece levantando um muro de verdade ao redor da sua mente. Torne-se vigilante sobre o que pensa, sobre o que alimenta sua alma. Porque o que passa despercebido na mente se transforma em atitude. Mas o que é confrontado pela verdade se transforma em libertação.
quando você chora por algo que Deus ainda vai te devolver. Existem lágrimas que não significam perda definitiva. São lágrimas derramadas por algo que Deus ainda vai restaurar. E muitas vezes, de forma ainda maior e mais gloriosa do que antes. É difícil acreditar nisso no meio da dor. Quando algo precioso se vai, seja uma oportunidade, um relacionamento, um sonho ou uma fase da vida, o choro parece gritar que tudo terminou. Mas o Espírito Santo sussurra verdades que contradizem a aparência. Não acabou. Eu apenas estou preparando algo novo. A história de Jó é uma das maiores provas disso. Ele perdeu tudo: saúde, bens, filhos, amigos, dignidade. Sentou-se em cinzas e chorou até não ter mais forças. Mas mesmo em meio à dor, não abandonou sua fé. E o final da sua história é revelador. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que possuía antes. Jó 42:10. As lágrimas de Jó não foram desperdiçadas. Elas regaram o terreno de uma nova estação que viria carregada de restituição. O Espírito Santo trabalha dessa forma até hoje. Ele vê o que foi arrancado de você e conhece a dor dessa ausência. Mas ele também sabe o que está por vir. Enquanto você chora por causa do que perdeu, ele já está escrevendo a nova história que vai nascer dessa perda. Muitas vezes, o que você pensa que acabou está apenas passando por um tempo de transformação. Deus não está te punindo. Ele está preparando um retorno. Essa verdade muda tudo. Nem tudo o que você perdeu está realmente perdido. Há situações em que Deus precisa retirar para reconstruir. Ele fecha ciclos para abrir caminhos melhores. Ele encerra capítulos para que o novo tenha espaço. E o seu choro, em vez de sinalizar derrota, se torna a semente que vai florescer em vitória. O Espírito Santo te lembra que aquilo que partiu pode voltar transformado. E quando voltar, virá com propósito. José chorou quando foi traído pelos irmãos e vendido como escravo. Chorou em silêncio na prisão. Chorou longe do pai. Mas cada lágrima derramada no anonimato o aproximava daquilo que Deus havia prometido. Quando a restituição veio, ela não trouxe apenas reencontro com sua família, mas autoridade sobre todo o Egito. Deus não apenas devolveu, ele multiplicou. Você pode estar chorando hoje por algo que parece irrecuperável. Pode ser uma relação que se quebrou, uma porta que se fechou, uma fase que terminou. Mas o Espírito Santo quer que você entenda. O que está sendo escrito vai muito além do que você imagina. Ele não devolve apenas o que se perdeu, ele devolve transformado, amadurecido, cheio de propósito. A lágrima que cai hoje está irrigando o solo da restituição que virá amanhã. Há dores que só existem porque o céu já preparou algo melhor. E o Espírito Santo não vai deixar você terminar essa história no ponto em que ela está. Ele vai reverter o quadro, vai virar a página, vai te mostrar que a dor não foi o fim, foi apenas o intervalo antes de um novo começo. Sua lágrima é a prova de que ainda existe amor, fé e esperança dentro de você. E Deus nunca despreza um coração assim. Então, não desista agora. Não enterre a promessa só porque ela parece distante. O Espírito Santo está agindo em silêncio, preparando a volta daquilo que você pensa ter perdido. E quando vier, você entenderá que cada lágrima teve um papel. Nenhuma foi em vão. Nenhuma caiu no chão sem propósito. Cada uma foi colhida por Deus e está sendo usada para regar a vitória que está a caminho. Você chorou por algo que vai sorrir de volta para você. E quando isso acontecer, você vai perceber que Deus nunca tirou nada de você para te empobrecer. Ele retirou para multiplicar. Quando a vitória chega silenciosa como suas lágrimas, nem toda vitória vem acompanhada de trombetas, palmas e aplausos. Algumas chegam do mesmo jeito que as lágrimas caíram. Em silêncio, discretas, quase imperceptíveis aos olhos de quem olha de fora. Mas dentro de quem vive, são transformadoras. O Espírito Santo tem esse jeito singular de agir. Ele trabalha em silêncio, nos bastidores, sem alarde. E de repente, quando você menos espera, aquilo que parecia distante
está diante de você. A vitória chegou. E chegou como quem sempre esteve ali. Quando Elias se escondia na caverna, abatido e achando que sua missão tinha terminado, Deus não veio em terremoto, nem no fogo, nem no vento forte. Ele veio num sussurro, 1 Reis 19, 11, 12. E foi nesse sussurro que Elias recebeu nova direção e novo propósito. Isso nos ensina que o agir de Deus nem sempre tem aparência de espetáculo. Às vezes, ele se move como um sopro leve e silencioso. E é nesse sopro que os maiores milagres acontecem. Você pode estar esperando que a resposta venha em forma de explosão. Um sinal evidente, uma mudança instantânea, algo que todos vejam. Mas o Espírito Santo trabalha de forma diferente. Ele muda o cenário aos poucos, move peças que você nem percebe, constrói soluções de modo imperceptível. E quando você se dá conta, aquilo por que orava já está resolvido. A vitória não chega com barulho, porque foi gestada no silêncio, no tempo de espera, nas lágrimas derramadas. Foi assim com Noemi. Quando ela chorava suas perdas em Moabe, não imaginava que Deus estava preparando Ruth para ser o canal de sua restauração. A resposta não veio de forma grandiosa, veio em forma de uma nora fiel. Foi silenciosa, mas poderosa. José também não ouviu trombetas no dia em que saiu da prisão. Foi chamado discretamente diante de Faraó. Mas aquele momento simples transformou toda a sua história. É por isso que você não deve desprezar os sinais pequenos. A vitória muitas vezes começa com detalhes que parecem insignificantes. Uma conversa inesperada, uma oportunidade discreta, um sim dito no meio da rotina. O Espírito Santo se move nessas sutilezas e nelas coloca milagres escondidos. Ele não precisa de ruído para provar que está agindo. A presença dele é suficiente, mesmo quando silenciosa. Muitos desistem porque esperam barulho. Acham que se Deus estivesse agindo, tudo mudaria de forma evidente. Mas a verdade é que o céu não precisa gritar para transformar. O mesmo Deus que separou o Mar Vermelho com poder, também falou com Elias num sussurro. E a vitória que está vindo sobre a sua vida pode vir do mesmo jeito. Sutil, inesperada, mas carregada de propósito e eternidade. Quando o Espírito Santo decide entregar uma vitória, ele não busca impressionar, ele busca transformar. E a transformação, muitas vezes, acontece nos detalhes, na leveza, no silêncio. A lágrima que você derramou foi discreta, mas poderosa. Da mesma forma, a resposta virá, não para te exibir, mas para te restaurar. Não para chamar a atenção do mundo, mas para revelar a fidelidade de Deus a você. Então, não despreze o silêncio. Não pense que Deus está parado só porque não há barulho. A vitória está a caminho, e ela pode estar crescendo em silêncio dentro daquilo que hoje você chama de nada. E quando chegar, será tão natural quanto respirar, e tão transformadora quanto um novo amanhecer depois de uma longa noite de choro. Lembre-se, o Salmo 35 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria não chega gritando. Ela entra pela janela com a luz do dia. Ela nasce em silêncio. Assim também será a sua vitória. Ela vai chegar com a mesma delicadeza com que suas lágrimas caíram, mas com o poder de mudar tudo ao seu redor. O Espírito Santo te ensina a permanecer mesmo chorando. Uma das lições mais profundas que o Espírito Santo nos ensina é a arte de permanecer. Permanecer mesmo sem entender. Permanecer mesmo ferido. Permanecer mesmo com lágrimas nos olhos. A maioria das pessoas acredita que fé é sinônimo de vitória imediata, mas a verdade é que fé também é resistência. É continuar confiando mesmo quando o céu parece de bronze. É permanecer no lugar que Deus te colocou, mesmo quando tudo dentro de você grita para fugir. Em João 20:11, Maria Madalena chorava diante do túmulo vazio de Jesus. Ela poderia ter ido embora, desistido e concluído que tudo havia terminado. Mas ela permaneceu. E porque ficou, ela foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Essa é a chave. Quem permanece chorando diante de Deus
vê o que muitos que desistiram jamais verão. A permanência, mesmo em lágrimas, é a semente da revelação. O Espírito Santo não elimina o processo, ele te sustenta dentro dele. Ele não promete ausência de dor, promete presença no meio dela. E quando você se entrega ao consolo dele, descobre que há força escondida em continuar. Não é uma força humana, baseada em emoções ou motivação. É uma força sobrenatural que nasce da presença de Deus em você. É como Isaías 43:2 declara: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. O Espírito não te evita o rio, ele te faz atravessar sem afundar. Essa permanência molda seu caráter espiritual. Ela tira você do lugar da ansiedade e te coloca no lugar da confiança. Enquanto o mundo ensina a desistir quando dói, o Espírito te ensina a ficar, mesmo doendo. Porque ele sabe que a dor não é permanente, ela tem prazo de validade. Mas a promessa é eterna. E quem suporta o tempo do choro com fé, colhe no tempo da alegria com propósito. Permanecer chorando não significa conformismo, significa fé madura. Significa acreditar que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece fora dele. Significa não abrir mão da presença, mesmo quando ela não é sentida. Significa dizer, como Jó disse em meio ao sofrimento: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa é a fé que o Espírito Santo desenvolve em nós. Uma fé que não depende de respostas, mas da certeza de quem Deus é. E é nesse lugar de permanência que milagres silenciosos acontecem. Porque enquanto você chora e permanece, Deus trabalha. Enquanto você se recusa a desistir, o céu se move. Enquanto você segura firme na promessa, mesmo com os olhos marejados, o Espírito Santo fortalece cada parte do seu interior. E quando o tempo certo chega, a colheita não é apenas de bênçãos, é de maturidade, autoridade e intimidade com Deus. Muitos desistem a centímetros da resposta. Desistem quando a dor parece insuportável, quando as lágrimas parecem intermináveis. Mas é nesse momento que o Espírito Santo sussurra: fica, aguenta só mais um pouco. E quando você obedece essa voz, algo acontece dentro de você. Você deixa de ser alguém que busca apenas resultados e se torna alguém que conhece o coração de Deus. A permanência transforma quem você é. Ela te ensina a depender de Deus não apenas pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E quando você aprende isso, até o choro muda de significado. Ele deixa de ser um sinal de fraqueza e se torna um ato de fé. Cada lágrima passa a dizer: eu continuo aqui, eu continuo crendo, eu continuo esperando. O Espírito Santo está te ensinando a não fugir, a não desistir, a não abandonar o altar por causa da dor. Porque no final, não é a ausência de lágrimas que mostra sua fé, é a decisão de continuar chorando no lugar certo. E o lugar certo sempre será a presença de Deus. Lágrimas que abrem portas que a força não conseguiu abrir. Há situações na vida em que todos os esforços parecem em vão. Você ora, luta, se dedica, tenta de todas as formas mudar o cenário, mas nada se move. É nesse ponto que muitos se frustram e acham que Deus se esqueceu. Mas o Espírito Santo quer que você entenda algo profundo. Há portas que não se abrem pela força, mas pelo quebrantamento. E muitas vezes, são as lágrimas que giram a chave que o esforço não conseguiu girar. No livro de 2 Reis 25, Deus envia uma mensagem ao rei Ezequias por meio do profeta Isaías. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Deus não apenas ouviu a oração, ele viu as lágrimas. Elas tinham peso diante do trono. Elas moveram o coração do Pai. E esse é um princípio espiritual que continua ativo. Há momentos em que o que move o céu não é o volume das palavras, mas a sinceridade do choro. O Espírito Santo trabalha profundamente no ambiente do quebrantamento. Lágrimas genuínas são confissões silenciosas. Elas dizem: eu não posso sozinho. Elas confessam: eu preciso de ti. Elas declaram: sem o Senhor, nada faz sentido.
E é nesse ponto de rendição que o céu se inclina. Porque Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Tiago 4:6. E não há humildade mais profunda do que a de quem chora aos pés de Deus, reconhecendo sua total dependência. O que você não conseguiu abrir com planos e estratégias, pode se abrir com um pranto sincero. O que sua inteligência não resolveu, sua lágrima pode resolver. Não porque ela tenha poder em si mesma, mas porque ela representa um coração vulnerável diante de Deus. E Deus nunca despreza um coração quebrantado. Salmo 51:17. Ele transforma lágrimas em chaves, chaves em portas e portas em caminhos. Foi chorando que Ana recebeu Samuel. Foi chorando que Ezequias recebeu mais anos de vida. Foi chorando que Pedro foi restaurado depois de negar Jesus. Foi chorando que Maria Madalena reconheceu o Cristo ressuscitado. Em todos esses casos, as lágrimas abriram caminhos onde palavras não tinham mais efeito. Porque as lágrimas falam direto ao coração de Deus. E ele responde, não a aparência, mas a verdade. Talvez você tenha tentado resolver tudo com suas próprias forças e se cansou. Tentou empurrar portas que não se moveram. Tentou convencer pessoas que não ouviram. Tentou mudar situações que não cederam. Mas hoje o Espírito Santo está te dizendo, não é sua força que vai abrir essa porta, é o seu coração rendido. E esse coração rendido, muitas vezes, se expressa em lágrimas. Não tenha vergonha do seu choro. Ele não te diminui, te aproxima. Ele não te envergonha, te liberta. Ele não te enfraquece, te conecta ao poder que realmente pode transformar tudo. E quando o céu responde a um choro sincero, a resposta não vem apenas para resolver um problema. Ela vem para mudar a sua história por completo. O Espírito Santo não está pedindo que você seja forte agora. Ele está te convidando a ser verdadeiro, a colocar tudo aos pés de Deus, a deixar que as lágrimas que caem sejam o grito da sua fé. E quando isso acontece, algo no mundo espiritual se move. Portas começam a destrancar, caminhos começam a surgir, respostas começam a se alinhar. Porque Deus age no terreno do coração rendido. Você tentou com a sua força. Agora tente com as suas lágrimas, porque aquilo que não cedeu ao seu esforço pode se abrir com a sua entrega. E quando essa porta se abrir, você saberá que não foi você, foi Deus. Foi o Espírito Santo movendo o céu em resposta ao que você derramou em fé. O Espírito Santo reescreve histórias com lágrimas. Há capítulos da vida que parecem definitivos, feridas que parecem irreversíveis, momentos que você olha para trás e pensa, nada mais pode ser feito. Mas o Espírito Santo tem um ministério que poucos compreendem. Ele reescreve histórias. Ele transforma finais tristes em novos começos. E muitas vezes, o instrumento que ele usa para iniciar essa reescrita são as lágrimas que você pensou que eram inúteis. Em Joel 2:25, Deus faz uma promessa poderosa. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Isso significa que ele não apenas muda o presente, ele pode redimir o passado. Ele pode pegar o que foi destruído e usar isso como base para construir algo novo. E frequentemente, o ponto de partida para essa restauração é o momento em que a alma se derrama diante dele. Quando você chora na presença de Deus, o Espírito começa a juntar os fragmentos que você achou que nunca mais fariam sentido. Pedro é um exemplo vivo disso. Ele negou Jesus 3 vezes e saiu dali chorando amargamente. Lucas 22:62. Aquela lágrima não apagou o erro, mas abriu espaço para a restauração. Dias depois, o mesmo Pedro que chorou de vergonha foi restaurado por Jesus à beira do mar. Apacenta as minhas ovelhas. João 21:17. O Espírito Santo transformou a página manchada de culpa em um novo capítulo de propósito. As lágrimas de arrependimento foram a tinta que Deus usou para escrever o destino de um líder espiritual. O mesmo acontece com você. O que hoje te causa dor não precisa ser o ponto final da sua história. O Espírito Santo pode pegar o que foi marcado por lágrimas e transformar em testemunho. Ele pode usar o fracasso para construir autoridade. Pode usar a perda para ensinar compaixão. Pode usar a traição para te treinar em sabedoria. As lágrimas não apagam o passado, elas o redimem.
Elas entregam a Deus o direito de reescrever com graça aquilo que o inimigo tentou destruir. José viveu isso intensamente. Foi traído, vendido, esquecido. Chorou muitas vezes no Egito. Mas, anos depois, diante dos irmãos que o machucaram, disse: Vós intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. O Espírito Santo pegou as páginas de dor e transformou em capítulos de vitória. José não apenas sobreviveu ao passado, ele governou sobre ele, e essa mesma promessa está sobre você. Cada lágrima derramada é uma linha que Deus escreve na sua nova história. O Espírito Santo não precisa apagar o que aconteceu, ele ressignifica. Ele pega as memórias dolorosas e coloca sobre elas um novo sentido. Ele transforma luto em dança, vergonha em dupla honra, ruína em plataforma. O que você viveu não será seu fim, será seu testemunho. E o testemunho não nasce no palco, nasce no vale, nasce no chão, nasce no pranto. Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado: já estraguei tudo. Mas Deus quer te dizer hoje: eu ainda estou escrevendo. Enquanto há lágrimas, há papel e tinta nas mãos do Espírito. E Ele sabe escrever histórias que ninguém mais consegue. Ele escreve em meio ao caos. Ele escreve a partir do que foi quebrado. Ele escreve com o que restou e faz disso algo completamente novo. Não acredite na mentira de que acabou. A história não terminou. As páginas ainda estão sendo escritas, e cada lágrima que você derrama na presença de Deus está sendo usada como matéria-prima para esse novo capítulo. Quando o Espírito Santo termina, até o passado que você gostaria de esquecer se torna parte do testemunho que vai curar outros. Você vai olhar para trás e dizer: doeu, mas valeu a pena. Porque cada lágrima foi transformada em promessa. E cada promessa cumprida será a prova de que Deus nunca parou de escrever a sua história. Lágrimas que te ensinam a confiar quando você não entende. Uma das maiores batalhas espirituais que enfrentamos não é contra inimigos visíveis, mas contra o que não entendemos. Quando tudo parece fora do controle, quando orações não são respondidas, quando o sofrimento insiste em permanecer, a fé é testada em sua forma mais pura. E é nesse campo de batalha que o Espírito Santo trabalha com mais profundidade. Ele usa até as lágrimas para nos ensinar a confiar quando a lógica não dá respostas. Provérbios 3:5-6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar não é entender, é entregar. E muitas vezes, as lágrimas são o testemunho silencioso dessa entrega. Elas dizem: eu não sei por que isso está acontecendo, mas ainda confio. Elas declaram: não entendo o caminho, mas sei quem está comigo nele. O Espírito Santo sabe que a confiança genuína não nasce nos dias fáceis. Ela nasce nas noites escuras, nas horas em que você não vê saída, nos momentos em que tudo o que te resta é um fio de esperança. É aí que ele trabalha, fortalecendo sua fé em meio à dor. E cada lágrima derramada em meio à incerteza se torna um tijolo na construção de uma fé inabalável. Uma fé que não depende de explicações, mas da fidelidade de Deus. Abraão viveu esse tipo de confiança. Deus prometeu um filho quando ele e Sara já não tinham mais condições humanas de gerar. Anos se passaram. Promessas pareceram distantes, dúvidas tentaram dominar. E ainda assim, Abraão confiou. Em Romanos 4:20-21 está escrito: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ele confiou no invisível, e o invisível se tornou real. Talvez hoje você esteja vivendo algo que não faz sentido, chorando por situações que parecem contradizer as promessas que Deus te fez, perguntando por quê em meio ao silêncio do céu. E o Espírito Santo está te dizendo: você não precisa entender, precisa continuar confiando.
porque a fé verdadeira não exige explicações para continuar crendo. Ela apenas descansa na certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desabar. As lágrimas fazem parte desse processo. Elas não são sinal de incredulidade, são sinal de humanidade. Elas mostram que você sente, que você luta, que você deseja. E o Espírito Santo pega esse choro e o transforma em combustível para a sua fé. Ele sussurra ao seu coração: mesmo sem ver, eu estou agindo. Mesmo sem entender, eu continuo sendo Deus. E essa consciência muda tudo. Ela tira o foco do porquê e coloca no para quê. Jó não entendeu nada do que estava acontecendo com ele. Chorou, questionou, gemeu, mas no fim declarou: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Essa declaração não veio no início da sua dor, veio depois de muitas lágrimas, porque o choro não o afastou de Deus. Pelo contrário, o aproximou dele. E quanto mais ele chorava, mais aprendia a confiar. Deus não precisa te explicar todos os detalhes para te conduzir ao destino. Ele precisa apenas do seu coração entregue. E cada lágrima que você derrama dizendo "eu ainda confio" tem um peso no céu. Porque essa é a fé que mais agrada ao Senhor, a fé que permanece quando a lógica falha. A fé que se agarra a quem Deus é, mesmo sem entender o que Ele faz. Hoje, o Espírito Santo te chama a essa confiança. Não tente decifrar cada detalhe. Apenas permaneça com Ele no caminho. Chore se for preciso, mas confie. Porque quando você confia no meio do choro, o céu se move no meio da sua dor. Quando as lágrimas viram testemunho e a dor se torna propósito. Há um tempo em que as lágrimas parecem intermináveis. Cada gota que cai carrega lembranças dolorosas, frustrações profundas e perguntas sem resposta. Mas há também um tempo em que essas mesmas lágrimas se tornam o testemunho vivo de que Deus esteve com você o tempo todo. O Espírito Santo não desperdiça uma única lágrima. Ele as transforma em sementes de propósito, em pontes para o destino e em combustível para a missão. O que hoje é motivo de dor, amanhã será a prova da fidelidade dele em sua vida. Gênesis 50:20 revela essa verdade com clareza nas palavras de José aos seus irmãos. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. As lágrimas que José derramou na cisterna, na escravidão e na prisão, se tornaram o alicerce do plano de Deus. A dor que parecia inútil foi usada para salvar uma nação inteira. Assim também será com você. O Espírito Santo pega cada sofrimento e o transforma em ferramenta para o propósito que ele já escreveu. Talvez hoje você olhe para a sua história e veja apenas marcas, mas Deus vê plataformas. Talvez você enxergue fracassos. Deus vê treinamento. Talvez você sinta vergonha. Deus vê testemunho. Ele está escrevendo um enredo onde cada lágrima terá significado. Nenhuma dor foi em vão. Nenhuma noite de choro foi desperdiçada. Cada parte do seu caminho será usada para impactar outras vidas, porque a graça de Deus transforma a dor em missão. Veja o exemplo de Paulo. Ele sofreu perseguições, prisões, açoites e naufrágios. Chorou inúmeras vezes no caminho da fé. E tudo isso que parecia desvantagem se tornou autoridade. Por isso ele pôde declarar em 2 Coríntios 1:4 que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A dor que te faz chorar hoje será a compaixão que te fará levantar outros amanhã. O Espírito Santo quer que você entenda. Sua dor não define o fim da sua história. Define a profundidade da sua missão. Você não foi ferido para ficar no chão, mas para levantar outros caídos. Você não chorou para se afogar, mas para aprender a guiar outros que ainda estão nas águas. Cada lágrima derramada te capacita a falar com autoridade sobre aquilo que você viveu. E isso ninguém pode tirar. Por isso, não tenha vergonha do seu passado. Não esconda as partes da sua história que doeram.
Elas serão o elo de conexão com pessoas que precisam ouvir que existe esperança. Elas serão a ponte que levará outros ao consolo que você encontrou no Espírito. Porque o milagre não é apenas você ter vencido, é você usar o que venceu para curar o próximo. E Deus vai te usar exatamente assim. Chegará o dia em que você olhará para trás e perceberá que tudo teve um propósito. A dor que parecia aleatória tinha uma direção. O choro que parecia sem sentido estava regando a promessa. O silêncio que parecia abandono era preparação. E quando isso acontecer, você não vai mais se lembrar das lágrimas com tristeza, mas com gratidão, porque elas foram o caminho pelo qual Deus te amadureceu e te conduziu ao destino. O Espírito Santo não quer apenas te consolar, ele quer te comissionar. Ele quer pegar cada lágrima e transformá-la em mensagem viva. Ele quer usar sua história como testemunho. Ele quer mostrar ao mundo que o mesmo Deus que te sustentou vai sustentar outros através de você. Sua dor tem propósito. Suas lágrimas têm destino. E sua história ainda está sendo escrita para a glória de Deus. Chegamos ao fim dessa jornada profunda, onde cada lágrima foi vista com outros olhos e cada dor ganhou um novo significado. Agora você sabe. O Espírito Santo não desperdiça sofrimento. Ele recolhe cada lágrima como quem recolhe sementes, porque sabe que elas vão florescer em um tempo determinado. Talvez você tenha entrado nesse vídeo com o coração pesado, acreditando que suas lágrimas eram sinal de fraqueza ou derrota. Mas agora você entende. Elas são sinal de vida, de fé, de resistência espiritual. São marcas visíveis de que o céu ainda encontra em você um altar aceso. Isaías 61:3 declara que Deus transforma o pranto em alegria e o espírito angustiado em veste de louvor. Essa promessa não é poética, ela é real. Deus transforma o choro não apenas em consolo, mas em celebração. Ele pega o que parecia perdido e devolve em dobro. Ele restitui, cura, refaz. O Espírito Santo não vem apenas aliviar sua dor, ele vem reposicionar sua história. E tudo começa quando você entrega a ele o que não consegue mais segurar. Essa entrega começa no íntimo. Quando você fecha a porta do quarto, dobra os joelhos e diz: Espírito Santo, eu não entendo tudo, mas eu confio. É nesse lugar de rendição que o céu se move. É nesse quarto de lágrimas que os maiores milagres são gerados. Porque é ali, entre a dor e a fé, que o Espírito encontra espaço para agir sem resistência. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez ainda haja orações sem retorno, noites em claro, medos que insistem em ficar. Mas mesmo assim, continue, porque o Espírito Santo está agindo no invisível. Enquanto você vive o silêncio, ele prepara o grito. Enquanto você chora, ele alinha o milagre. Enquanto você pensa que está perdendo, ele já está escrevendo a reviravolta que surpreenderá até você. Você não está esquecido. Você não está sozinho. Existe um céu inteiro empenhado em te fazer permanecer, resistir e vencer. Existe um Espírito que habita dentro de você, que intercede com gemidos inexprimíveis, que te entende mesmo quando você não consegue dizer nada. E quando tudo o que você tem são lágrimas, ele transforma isso em clamor, e clamor em vitória. Se você foi tocado por essa palavra, se sentiu o Espírito Santo falando diretamente ao seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que está chorando agora. Seja canal de restauração. E escreva nos comentários: minhas lágrimas não foram em vão. Vamos criar uma corrente de fé, uma comunidade de pessoas que estão sendo curadas de dentro para fora, que estão sendo reconstruídas pelo Espírito. O seu amanhã vai chegar e será muito mais glorioso do que tudo que você viveu até aqui. Amém.